Ser do Partido Socialista hoje é um cadastro. E eu sei que não gosta disso, mas é o que Não se esqueça das é. cartas. Agora, não me venha falar cá de escândalos e dos partidos. Quando eu havia o escândalo do Armando Vara, o senhor estava calado e já era do Partido Socialista e estava lá caladinho que nem um rato, enquanto o Armando Vara andava... Aquilo que vocês sabem bem o que é, o Armando Vara. O Jorge Coelho, quando lá andava, o senhor estava lá, só que estava caladinho que nem um rato, era o PS a gamar, não interessa. Enquanto havia os escândalos ligados ao engenheiro José Sócrates, engenheiro, entre aspas, na altura, não, Jorge Pinto, antes de ser secretário-geral, sabe que ele foi ministro do Ambiente. E sabe onde é que estava? Jorge Pinto, nessa altura, era militante... Não, agora deixa-me falar. Agora vai ter que ouvir, Jorge Pinto. Agora vai ter que ouvir. O Jorge Pinto... Olá e bem-vindos. Hoje temos em mãos um material que é, no mínimo, explosivo. Sim, sem dúvida. É um excerto de um debate político, mas, na verdade, parece mais a transcrição de um knockout. Um dos intervenientes, Jorge Pinto, quase não fala. Fica completamente abafado. Exato. Enquanto o outro, André Ventura, desfere um monólogo que é um ataque contínuo. Ser do Partido Socialista hoje é um cadastro. E eu sei que não gosta disso, mas é o que Não se esqueça das é. cartas. Agora, não me venha falar cá de escândalos e dos partidos. Quando eu havia o escândalo do Armando Vara, o senhor estava calado e já era do Partido Socialista e estava lá caladinho que nem um rato, enquanto o Armando Vara andava... Aquilo que vocês sabem bem o que é, o Armando Vara. O Jorge Coelho, quando lá andava, o senhor estava lá, só que estava caladinho que nem um rato, era o PS a gamar, não interessa. Enquanto havia os escândalos ligados ao engenheiro José Sócrates, engenheiro, entre aspas, na altura, não, Jorge Pinto, antes de ser secretário-geral, sabe que ele foi ministro do Ambiente. E sabe onde é que estava? Jorge Pinto, nessa altura, era militante... Não, agora deixa-me falar. Agora vai ter que ouvir, Jorge Pinto. Agora vai ter que ouvir. O Jorge Pinto era um militante ativo do Partido Socialista com peso e com diga lá que idade que eu tinha quando José Sócrates era ministro era militante do partido ou não era? Não era menor de idade. Não era militante do partido? Não era militante da JS? Eu não, era um militante da JS? Não, nunca foi. Então, no Partido Socialista, chegou e saiu. Foi isso? Entrou e entrei saiu. com 18 anos só para o partido. Deviam ter preparado melhor as notas. Não, Jorge Pinto, não deviam ter preparado nada. A verdade é que durante o tempo do Armando Vara estava lá, durante o tempo de Jorge Coelho estava lá e durante o tempo do José Sócrates estava lá também. Não, é só por... Eu saí quando houve uma razão. Sabe qual foi? Sabe quando é que eu saí? Sabe quando é que eu saí? Não, foi quando eu disse que os ciganos tinham que trabalhar e cumprir a lei e o PSD achou que eu não tinha razão. Sabe o que é que eu fiz, Jorge Pinto? Saí, por convicção. Não fui como ao seu líder. Deixa-me lá terminar. Eu sei que não quero ouvir isto, mas eu saí. Eu saí porque discordei de um caminho que estava a dizer que os ciganos tinham que trabalhar, tinham que cumprir regras, e o PSD achou que não. Eu decidi sair. Eu achei que a imigração estava descontrolada. O PSD achou que não. Eu achei que a corrupção estava descontrolada. O PSD achou que não. O seu líder saiu para ir ganhar dinheiro para Bruxelas, como eurodeputado. Essa é a diferença entre partidos, essa é a diferença entre nós. Mas eu não vou deixá-lo passar sobre isto. O Jorge Pinto disse e cito: se houver uma maioria no Parlamento que leve a cabo uma revisão constitucional, mesmo que eleita legitimamente pelo povo, à direita e à extrema-direita, palavras de Jorge Pinto, eu dissolvo o Parlamento. Eu tenho que o confrontar com isto por isso. Se houver uma maioria constitucional, como sabe, é porque há 2/3 do Parlamento. Significa que houve eleições e que há uma maioria no Parlamento representativa dos portugueses. E o senhor o que diz é: eu não aceitarei isso e dissolverei o Parlamento. Primeiro, o senhor sabe pouco de direito constitucional, não sabe que o Presidente tem que assinar a lei constitucional. Não a pode não assinar. Agora, ou sabe isso, ou então é pior ainda, ou então é mais grave ainda. O senhor sabe isso e faz isto como fraude, que é: então eu, como sei que vou ter que assinar a lei, dissolvo antidemocraticamente o Parlamento antes disso acontecer. Sabe o que é? Eu vou dizer aqui nos olhos: o senhor é um ditador igual lá. E o senhor não se ria, o senhor é um ditador que não aceita a vontade do povo, e que, repare, o Chega tem 60 deputados, os senhores têm 5. Tem 70? Tem 60 deputados, os senhores têm 5. Ou o que é? Ou 5 ou 6, não sei quantos têm. Está a comparar, não, desculpe lá, claro. Está a deslegitimar a vontade de 1 milhão, mais 1 milhão, de 2, 3, 4 milhões de pessoas, porque o senhor não gosta disso. Aprendam uma palavra: democracia. Jorge Pinto tem a oportunidade de responder. Há uma maioria de direita no Parlamento que leva a cabo uma revisão constitucional, tem que ter 2/3. Isso já ficou claro. Então, o que é que o Jorge Pinto dissolve? A maioria de 2/3? Eleita pelo povo? Então o senhor é igual ao que Fidel Castro e ao Maduro. Não se ria. Não se, sabe porquê é que não se ria? Não se ria de ser um ditador, não se ria porque é grave demais, só mostra uma coisa, que não está a sério nisto, só está a brincar. E eu não estou para perder o meu tempo aqui, e os portugueses também não, com um candidato que está aqui para ser brincalhão. Mas o Jorge Pinto diz também que quer falar com os portugueses. É para levar a sério, não é para brincar, ó Jorge. Quer dizer, não pode vir aqui dizer que dissolve uma maioria, que acaba com o governo. A Clara de Sousa perguntou-lhe tranquilamente, e deixa um país 6 meses sem governo. E o senhor ri-se. E o senhor acha que isso é muito inteligente? Acha que está-se a rir inteligentemente das pessoas? E o Jorge Pinto não respondeu isso que é o que é. Deixe-me colocar aqui o Presidente da divisão, de colocar os portugueses uns contra os outros, André Ventura. Não sei se conhece, é uma zona no subúrbio de Lisboa, não é de onde o Jorge Pinto é, mas é de onde eu sou. É a maior freguesia do país. É um subúrbio do país. Eu não andei em escolas privadas, andei em escolas públicas. O seu líder mete os seus filhos em escolas privadas. Não é o meu caso. Prazer em conhecê-lo. Eu andei na escola pública, tal como o Jorge Pinto. Não me venha dar lições de moral de partidos corruptos como o seu. Isso eu deixo para vocês e para o Partido Socialista. Okay? Não me venha dar lições de moral, que eu não lhe aceito isso. Eu sei de onde venho, sei para onde vou.
Eu amo os portugueses como ninguém. Eu dou a minha vida, a minha saúde, como se eu nunca deu por este país. Eu dou, eu dou tudo o que tenho por Portugal. Dou tudo o que tenho por Portugal. De facto, é verdade. Eu hoje tenho que ter, e não creio que isso é bom, eu hoje tenho que ter segurança na minha vida pessoal, Jorge. Sabe porquê? Hoje? Porque escumalha do vosso partido e de outros andam a atacar-me há não sei quantos anos. Porque me ameaçam na rua, já me tentaram matar, apedrejar, porque há ameaças de bomba sobre a minha casa. É por isso, Jorge Pinto. Sabe, o Jorge Pinto não sabe o que é isso. Sabe porque é que não sabe o que é isso? Porque nunca pôs a nu, nunca enfrentou o sistema como eu o enfrentei. Não sabe o que é olhar as pessoas na rua, quando passam, e dizer assim, você está contra nós e eles estão ilegais? Estou. Se cometem crimes? Estou. Se estão a receber subsídios de indivíduos? Estou. Isto gera, de facto, raiva. Gera ódio nas pessoas. Mas sabem quem? Em quem não cumpre. É quem não quer cumprir a lei. Não é como os senhores. Sabe o que é que esteve aqui a dizer? Teve basicamente a dizer isto. Eu sou o candidato de chacha, da treta. Não diz nada. Eu sei que gosta de se rir, mas ria-se para as pessoas. Rio muito. Pode-se rir dos portugueses, que eles pode ser que no dia 18 lhe deem uma prenda antecipada. Uma prenda que faz anos nesse dia. Espero que dê ao meu pode pai ser que no dia que faz 18 anos tenha nesse essa equilibrar prenda. os tempos. Conclua, André Ventura, Não por me dá favor. lições de vida, porque isso eu não aceito, muito menos de si, que francamente é um pirralho na política. Eu não aceito isso. 2, não aceito que me venha aqui dizer que ama Portugal e ama os portugueses. Não. Os senhores amam uma vida de chacha, um Portugal de chacha, uma conversa de chacha, que finge que gosta muito de pôr cravos, dizer que está tudo bem, e ignoram as pessoas que são vítimas de crimes, as pessoas que vivem em bairros onde são assaltadas, onde têm que lutar pela vida, onde as pessoas sentem a pobreza a cada dia que passa. Os senhores estiveram a apoiar governos, como o governo do Partido Socialista, que lhes fez perder todo o tipo de rendimento que tinham, estão hoje mais pobres. Isso não é o André Ventura, é o Jorge Pinto. Então não me venha falar de amor a Portugal. Se há alguém... Olha, sabe outro exemplo? Eu não ando a pôr bandeiras LGBT e bandeiras da Palestina aí pelos monumentos, Jorge Pinto. Eu só ponho uma bandeira, não se ria, olhe-me na cara. Não se ria. Sempre. Olha, Sempre. não se ria. Sabe Sempre. qual é a única bandeira que eu ponho nos monumentos? É a de Portugal. Não é a dos LGBTs, nem da Palestina, nem a bandeira do Irão, nem a da Venezuela. Não se ria. É o que vocês fazem. Eu faço o que eu mostro uma foto sua com bandeiras LGBT e da Palestina. Não precisa, pois não, porque tem muitas. Eu só tenho uma bandeira. Sabe qual é a minha bandeira, Jorge Pinto? Sabe qual é? O meu coração, a minha bandeira, sabe qual é? Ria-se lá um bocadinho mais. É Portugal. Agora faça uma coisa. Aprenda. André Ventura, peço desculpa. Não conseguiu condenar o que aconteceu na Assembleia da República hoje. E, portanto, não conseguiu condenar. Condeno sem problema nenhum. Sabe porquê? Porque eu estive lá e eu vi uma manifestação com milhares de pessoas. E essas pessoas LGBT com muitos jovens, portanto, uma vez... Pode ter a certeza. Pois tem. E quando for para dizer que os ciganos têm que trabalhar, que os bandidos têm que ser postos na prisão, que os corruptos têm que ir para a prisão, eu vou continuar. Ameacem-me o que quiserem, eu vou continuar. Mas ainda bem que escolheu essa advogada como mandatária. Mostra bem qual é o país que representa. Sabe qual é? É o país da bandidagem. Não fico nervoso. É o país dos... Eu não estou nervoso. É o país dos subsídio-dependentes. É o país daqueles que querem continuar na mama de abril. Pois eu tenho uma notícia para si. Nas sondagens eu estou em primeiro. Espero ganhar no dia 18. Não se ri porque está em último, ou nem aparece. Eu estou em primeiro. E, portanto, se estiver em primeiro, vou-lhe dizer uma coisa. Sabe o que é que vou acabar? A primeira coisa com que vou acabar no dia 18 é o país da mama que os senhores criaram durante 50 anos. O país da mama. E aí, eu vou-lhe mostrar quem é que conhece o país. É quem quer pôr o país na ordem. Eu quero pôr o país na ordem. O senhor quer pôr o país na mão dos bandidos. André Ventura, já ouvimos, já 30 segundos para responder. O que hoje vejo mesmo grave é crianças a serem confrontadas com conteúdos sexualizados e LGBT quando têm 8 anos e 9, conforme várias mães têm denunciado. É isso que é grave. E, no entanto, não defende restrições. O que eu defendo é que se proteja as crianças da ideologia de género e de conteúdos pornográficos, como estes senhores defendem, que se continua a fazer. E os adultos? Aquilo que pode trazer a inteligência artificial. André Ventura disse que era pouco. É porque nós temos que confrontar estes sonsos com isto. O livro quer o fim da NATO. Está aqui o livro, quer... Agora, ria-se lá mais um bocadinho. Olha, apontem lá ela rir-se agora. O livro deseja o fim da NATO. Sabe o que é que você é? Vocês são uns sonsos. Vocês querem o fim da NATO. A palavra final é de Mas agora eu tenho que o confrontar com isto. Mas tem que ser muito curto, André Ventura, peço desculpa. Sabem porquê? Os senhores não querem os nossos aliados tradicionais. Os senhores querem aliar-se com a China, com a Venezuela. Então, se querem o fim da NATO, têm que querer isso. Os senhores querem aliar-se com as piores ditaduras de todas. Sabe o que é isso, Jorge Pinto? É irresponsabilidade e não estar nisto a sério. Mas como não está nisto a sério, vamos nos rir todos, porque essa candidatura também é uma brincadeira. Eu peço, por favor... A nossa missão aqui hoje vai ser quase como a de um comentador desportivo, não é? Vamos abrandar a fita, rever cada golpe em câmara lenta e tentar perceber a técnica por trás da agressividade. Não vamos discutir quem tem razão, mas sim desmontar a máquina de comunicação que está ali a funcionar. É uma excelente analogia, porque o que vamos ver não é um debate de ideias, quer dizer, é uma performance de dominação. E é fascinante porque esta estratégia de polarização já não é apenas uma tática. Tornou-se quase uma tecnologia política. Uma tecnologia, gosto disso. Sim, a ideia não é convencer quem está no centro ou dialogar com o adversário. O objetivo é duplo. Primeiro, solidificar ao máximo a própria base, dar-lhes energia.
e ao mesmo tempo tornar o debate tão tóxico, tão agressivo, que os moderados, bem, simplesmente desistam de participar. Certo. O silêncio deles, a exaustão deles, acabam por ser uma vitória tática. Isso é um ponto de partida brutal. Então, por onde é que ele começa este assalto? O primeiro golpe parece ser direto ao passado do adversário. Sim, é o clássico. Ventura não perde tempo. Começa logo a cavar no passado de Jorge Pinto, associá-lo ao Partido Socialista e a escândalos antigos. Ele acusa-o de ter estado caladinho que nem um rato. E a escolha desses nomes não é de todo inocente. Armando Vara e José Sócrates estavam nas notícias. Lá está. São autênticos botões emocionais na política portuguesa. Para uma parte do eleitorado, esses nomes não são só casos de corrupção. Não. Representam uma era de desilusão, de promessas quebradas, de uma certa elite política que parecia intocável. A técnica é a clássica culpa por associação, mas com um alvo muito bem definido. Ele não precisa de provar que Jorge Pinto fez algo de errado. Não, basta a fotografia. Só precisa de o colocar na mesma fotografia mental que essas figuras. Mas olha que interessante, essa tática de usar os fantasmas do PS não é um bocado básica. Quer dizer, é um argumento que já se ouve há anos. Será que ainda tem o mesmo efeito? Tem, e por uma razão muito simples. Não se trata de informar, trata-se de ativar. Ele não está a tentar ensinar história a ninguém, percebes? Está a falar para pessoas que já têm uma opinião negativa sobre esse período. E está só a carregar no botão. Exatamente. Está simplesmente a carregar nesse botão para reativar essa frustração, essa raiva. E depois, ele faz algo crucial. Cria o contraste. De um lado, temos o adversário, manchado por associação ao passado. Do outro, ele constrói a sua própria imagem. Exato. E ele fala da sua própria saída do PSD como um ato de pura convicção, porque não concordava com temas como a imigração, a corrupção, a sua posição sobre a comunidade cigana. Ele pinta-se quase como um mártir dos seus princípios. Mas, vendo de fora, não se poderia argumentar que foi puro oportunismo político. Quer dizer, ao ver que havia um espaço para crescer fora do partido? Claro que sim. E essa é a beleza e o perigo de construção de narrativas políticas. A verdade dos factos torna-se secundária face ao poder da história que se conta. E a narrativa dele é incrivelmente eficaz porque é simples. É muito direta. É. Eu sacrifiquei uma carreira num grande partido por aquilo em que acredito. Ele ficou em silêncio no partido dele por conveniência. Isto cria uma dicotomia moral muito clara. Coragem contra conformismo, princípio contra oportunismo. Para o eleitor que se sente traído pelo sistema, esta história é muito, muito poderosa. No fundo, ele não está a vender um programa. Não. Está a vender uma personagem. E depois de se estabelecer como esse homem de convicção, o tom muda completamente. Ele sobe a parada de uma forma que até me surpreendeu. Passa do ataque ao passado para uma acusação de ameaça presente à própria democracia. Sim, o salto é vertiginoso. Ele pega numa suposta afirmação do adversário de que dissolveria o Parlamento para impedir uma revisão constitucional da direita e transforma-a numa arma. A partir daqui, a conversa deixa de ser sobre o passado. E passa a ser sobre o futuro da República. Exatamente. Espera aí, vamos abrandar a fita aqui. Ele não se limita a discordar. As palavras que ele usa são de uma violência extrema. Chama-lhe ditador e compara-o diretamente a Fidel Castro e a Maduro. Uau! Isso é levar a discussão para um nível completamente diferente. Já não é política, é quase uma declaração de guerra ideológica, não é? É precisamente isso. É uma escalada deliberada. Ao invocar os nomes Castro e Maduro, ele está a acionar outro conjunto de medos profundos, especialmente numa parte do eleitorado que tem memórias do PREC ou um receio visceral do comunismo. Sim, do autoritarismo de esquerda. Exato. Ele está a retirar o debate do campo das regras democráticas portuguesas e a inseri-lo num conflito global entre liberdade e tirania. A mensagem implícita é: isto que ele faria não é apenas uma manobra política, é o primeiro passo para nos tornarmos numa Venezuela. É uma acusação de traição à democracia ocidental, no fundo. É isso mesmo. E ele reforça isso com números, não é? A certa altura, ele diz: o Chega tem 60 deputados, os senhores têm 5. Ele está a usar a matemática da democracia para acusar o outro de ser antidemocrático. É um nó retórico fascinante. É brilhante do ponto de vista retórico. Ele está a dizer: a vontade de milhões de pessoas que votaram em mim está a ser ameaçada por um partido com uma representação muito menor. É um enquadramento perfeito. Ele apropria-se do conceito de vontade do povo e posiciona-se como o seu único e verdadeiro guardião.
Qualquer um que se oponha a ele, independentemente dos mecanismos constitucionais, está, na sua narrativa, a opor-se ao próprio povo. E a discussão muda de foco. Completamente. Deixa de ser sobre se uma revisão constitucional é boa ou má e passa a ser sobre quem defende a democracia. E, claro, na história que ele conta, o defensor é ele. É uma inversão completa de papéis, onde ele acusa o adversário daquilo de que ele próprio é frequentemente acusado. É incrível como ele consegue saltar desta acusação gigantesca, quase de nível constitucional, para algo super pessoal e emocional. Sim. É como se estivesse a lutar em duas frentes ao mesmo tempo. A defesa abstrata da pátria e a sua própria história de vida concreta. De repente ele está a falar das suas origens humildes, do subúrbio de Lisboa, das escolas públicas. E essa transição é fundamental. É o que liga a ameaça macro, eles querem destruir a democracia, à vida micro do cidadão comum. É a cartilha do populismo clássico, a funcionar em tempo real. Explica lá isso. Primeiro, ele define o povo autêntico. São os que vêm dos subúrbios, que andaram na escola pública, que sentem as dificuldades. Depois, ele posiciona-se como o representante máximo desse povo. O rapaz do bairro que conseguiu chegar ao poder. Mas essa imagem do rapaz do subúrbio ainda cola. Quer dizer, a vida dele hoje como líder partidário, com a visibilidade e as condições que tem, não está muito longe dessa realidade. O eleitorado não vê essa contradição. O interessante é que muitas vezes não. Para um líder populista, a história de origem é muito mais importante do que a realidade atual. Funciona como um selo de autenticidade que, uma vez estabelecido, é muito difícil de quebrar. Continua a ser a sua marca. Exato. Ele não precisa de viver no subúrbio hoje. Ele precisa de continuar a ser o porta-voz simbólico desse subúrbio. E ele reforça essa ligação através do sacrifício. Quando fala das ameaças que ele e a sua família sofrem, está a dizer: eu estou a pagar um preço pessoal por vos defender. Estou a dar a minha vida e a minha saúde por isto. E isso cria uma ligação muito forte. Fortíssima. Quase de lealdade tribal. E a seguir vem o golpe final neste segmento, a guerra de símbolos. Ele atira com a frase "a única bandeira que eu uso é a de Portugal" e depois atribui ao adversário o uso das bandeiras LGBT e da Palestina. E isso é de uma eficácia tremenda. Brutal. É brutal porque transforma um debate político complexo numa escolha de identidade visual e de valores que é instantaneamente compreensível. Ele está a criar uma divisão clara de nós contra eles através de símbolos. Sim. A bandeira de Portugal, na retórica dele, representa o povo autêntico, a tradição, a unidade nacional. As outras bandeiras que ele associa ao adversário são enquadradas como representando causas, estrangeiras, progressistas, de nicho. Ou até contrárias ao interesse nacional. Exatamente. A mensagem é: eu luto por Portugal. Eles lutam por outras agendas. Não há espaço para nuances. Ou se está com a bandeira de Portugal, ou se está com as outras. Isto faz-me mesmo pensar. Quando a política se torna uma batalha de bandeiras e identidades, o que é que se perde pelo caminho? O debate sobre a economia, a saúde, a educação, tudo isso desaparece? Deixem a vossa opinião nos comentários, porque este é um ponto que divide mesmo as águas e gostaríamos muito de saber o que pensam. É a questão central. Perde-se a complexidade. É muito mais fácil e mobilizador discutir símbolos e identidades do que discutir modelos de crescimento económico ou reformas do sistema de pensões. Claro. E este estilo de comunicação privilegia o conflito identitário porque gera reações emocionais imediatas que são o combustível das redes sociais e dos ciclos de notícias de 24 horas. E quando pensamos que ele já usou todas as armas do arsenal, no final do monólogo ele saca de mais duas que são quase nucleares no debate público atual. A ideologia de género e a NATO. São os chamados temas gatilho. São temas desenhados não para persuadir, mas para provocar uma reação visceral e imediata. A menção à proteção das crianças contra a ideologia de género, é um apelo direto ao medo mais primordial de qualquer pai ou mãe. A segurança dos filhos. A segurança e o bem-estar dos seus filhos não precisa de ser detalhado, basta lançar a suspeita no ar para ativar um instinto de proteção. E a acusação sobre a NATO é ainda mais grave. Ele acusa o Partido Livre de querer o fim da NATO para se aliar à China e à Venezuela.
Isso é, na prática, uma acusação de traição à pátria, não é? Sem dúvida. É um salto gigantesco. É um salto para a estratosfera da demonização política. Já não estamos a falar de uma preferência por mais ou menos integração europeia ou de uma visão diferente sobre a política externa. Ele está a acusar o adversário de querer ativamente destruir o pilar da segurança nacional. E aliar-se a regimes hostis. E aliar-se a regimes considerados hostis aos interesses ocidentais. Está a pintá-los não como oponentes políticos, mas como uma ameaça existencial à segurança de Portugal. E no meio disto tudo, ele usa uma palavra que me ficou da cabeça. Sonsos. Ah, sim. Parece uma palavra tão caseira, quase inofensiva. Mas o que ela faz ali é muito venenoso, não é? É uma palavra genial do ponto de vista retórico. Sonso é pior do que ser abertamente radical. Ser radical é ser honesto sobre as suas intenções. Ser sonso implica uma agenda escondida, uma duplicidade. Uma falta de transparência. Precisamente. Ele está a dizer ao eleitorado: cuidado, eles parecem moderados, mas por trás dessa fachada, as verdadeiras intenções deles são perigosas e radicais. É uma forma de semear a desconfiança total. Ou seja, a mensagem final é que o adversário não é apenas alguém com ideias erradas. Não. É alguém que é fundamentalmente desonesto e perigoso, que representa uma ameaça aos valores, à segurança e ao futuro do país. Bem, revendo a fita em câmara lenta, a estratégia é claríssima. É um ataque em múltiplas frentes. Começa com os jabs ao passado para manchar a credibilidade. Depois os diretos ao corpo, com as acusações de ameaça à democracia. A seguir, o trabalho de pés, com os apelos pessoais e a construção da sua própria personagem de homem do povo. E, por fim, os uppercuts ideológicos. O knockout. Os temas gatilho, como a NATO e a ideologia de género, desenhados para o knockout. É uma comunicação de choque pensada para dominar a conversa e não deixar espaço para mais nada. Exatamente. O objetivo não é ganhar o debate por pontos, é terminá-lo o mais rápido possível, deixando o adversário na lona, incapaz de responder. É uma performance que valoriza a força sobre a nuance, a emoção sobre a razão e a divisão sobre o consenso. Se gostaram desta forma de abrandar a fita e analisar a política, para além dos soundbites e da gritaria, considerem subscrever o canal. É isto que tentamos fazer aqui, desmontar as peças para percebermos melhor como as coisas funcionam. E tudo isto deixa-me com uma reflexão final um pouco inquietante. Com a nossa atenção cada vez mais curta, com os algoritmos a privilegiarem o conflito e com o barulho mediático a ser absolutamente ensurdecedor... Sim. Será que esta tática do grito mais alto, do confronto total, não se está a tornar na única que realmente funciona para garantir visibilidade e mobilizar pessoas? E se a resposta for sim, o que é que acontece ao jogo democrático, quando a única jogada que parece contar é o knockout?